Pessoal, voltando então, né, para a nossa aula, continuação. Na primeira parte da aula, nós entendemos um pouco mais da sintaxe, né, do Python, da linguagem, dando continuidade à solução, né, daquele probleminha que nós havíamos encontrado. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Ok. Pessoal, vamos lá. Existe uma necessidade de trabalhar com a questão de declaração de dados primitivos, né? Quando nós trabalhamos aí com uma variável em específico, que nesse caso aqui foi o S, para representar a soma entre esses dois números, nós precisamos declarar aí que tipo de dados representa N1 e N2, né? Então, os dois números informados são do tipo inteiro. Okay? Então, eu precisei aqui identificar antes do input, que vai fazer a leitura desse dado, o tipo de dado atribuído a ele. Tá? Eu tinha comentado que Python não tem essa necessidade em específica de declaração, né? Porém, a gente cai nesse quesito aqui que quando nós precisamos fazer uma operação com uma ou mais variáveis, se a gente não identificasse na declaração de leitura, né, do input, ele ia entender que e precisaria o quê? Unir apenas os valores de N1 e N2, ou seja, fazer uma concatenação, né? Então, ele ia trazer 15 e 25 de forma respectiva e juntos, conforme vocês já viram na execução. Para que esse erro não aconteça, ele entenda que seja uma concatenação apenas desses dois números informados, eu declarei aqui no início os dois como sendo do tipo inteiro, né? Ou seja, int, ok? Feito isso, na hora de executar, digite o primeiro valor, 15, o segundo, aí sim ele já informa, né, o valor correto, que é a soma entre esses dois números. Tá? Nesse exemplo é 40. Se eu executar novamente e informar qualquer valor aí, né? Ele traz a soma de forma correta, né? De acordo com a declaração iniciada aqui, né? E o valor da variável S. Ok? Então, para resolver esse problema de ele não entender isso aqui é uma concatenação, né? Ou seja, só apenas unir os dois valores sem fazer uma operação aritmética, que nesse caso é a soma, eu preciso informar aqui o tipo de dado primitivo que é int, tá? Nesse caso em específico, ok, pessoal? O Python ele tem como característica, né? Você não precisar informar variáveis desde que não estejam em operações externas, assim como uma operação aritmética que nós fizemos, tá? Então, pessoal, vocês vão tentar reproduzir, né, esses códigos que nós fizemos, e aí eu peço uma atenção, foi um pedido da coordenação, não sei se vocês chegaram a ver lá no grupo, né, de WhatsApp, a coordenação pediu para que vocês preenchessem um formulário,
tá? Confirmando os dados para que as matrículas de vocês sejam efetivadas, tá? Eu sei, sim, que tem muita informação duplicada, que de repente vocês já forneceram por e-mail e tudo mais, né? Mas é necessário para que o pessoal possa dar sequência no cadastro de vocês lá no SIGA, né? Que é um sistema onde a gente aplica a frequência de vocês e também na plataforma, tá? Então, um processo todo em andamento ainda para que vocês possam ser inseridos. Isso não significa que vocês não estejam matriculados ainda, tá? Vocês estão matriculados, né? Porém, a necessidade de preenchimento novamente dessas informações para dar sequência nas próximas etapas conforme informado, tá? Então, cliquem aqui nesse link, vou até disponibilizar para vocês o link no chat, caso alguém tenha dificuldade de acesso no WhatsApp, né? E aí preenche novamente, confirme esses dados de matrícula, tá? Deixa eu até abrir aqui o formulário junto com vocês. A gente tem um percentual muito baixo de preenchimento, tá? E se algum de vocês aí, né, são 5 participantes diariamente, se vocês não tiver preenchido, preenche lá, tá? Então tem tempinho para que vocês façam esse preenchimento. A coordenação está com urgência no preenchimento desses dados, tá? E-mail, né? Nome completo, CPF, o número do RG, aí tem os dados, né? Órgão expedidor, data de nascimento, naturalidade, sexo, curso matriculado, né? Aí você clica em programação de computadores, matutino, né? Somos eu e o Fábio, a escolaridade, aí tem algumas outras informações complementares que devem ser preenchidas, né? Todos com asterisco são campos obrigatórios de preenchimento. Certo, pessoal? E aí, finalizou, clica em enviar para completar, né, o preenchimento do formulário, tá? Façam esse preenchimento para quem não fez ainda. Separem esse tempinho da aula, dá uns 5 minutinhos aí para que vocês façam esse preenchimento, né? E aí a gente dá continuidade aí na aula, tá? Vou ficar aqui na tela com vocês. Caso vocês tenham alguma pergunta para fazer sobre o que a gente viu ou sobre esse formulário, fiquem à vontade para fazer, tá bom? Dez e 13 a gente volta, né, e continua a aula, tá? Só um tempinho a gente continua aqui na aula mesmo, mas é um tempinho só para vocês preencherem o formulário, tá? Pedido aí pela coordenação.
Ok, pessoal, 10 e 13. Deu tempinho aí, né, para que vocês preencham. Caso não tenham concluído, ao término da aula vocês terminam, né, para a gente conseguir enviar esses dados aí para a coordenação, tá bom? Mas eu acredito que já tenha dado tempo de vocês preencherem. Pessoal, então, continuando a falar sobre as características do Python, né? E aí, conforme eu tinha mostrado anteriormente, para a gente solucionar a questão da soma correta de duas variáveis, nós precisamos declarar ela como tipo primitivo, né, indicando o tipo de dado informado. Nesse caso, eu indiquei antes do input, que é o comando de leitura, né, da entrada do valor digitado, ele sendo como int. Tá? Então, se eu não tivesse digitado o int, ele ia entender que aqui teria uma concatenação, né, ou seja, a união desses dois números representados aqui a partir do comando format nessa terceira máscara, nesse terceiro campo. E, na verdade, a gente quer a soma. Tá? E aí, para que exiba corretamente essas informações, você declara de forma primitiva o tipo desse dado aqui como int. Ok? Voltando aqui à questão das variáveis, né? Não são permitidos nomes compostos em nome de variável, né? Então, por exemplo, José Antônio, nome de uma variável qualquer, não pode ser colocado nome composto, né? Não pode iniciar com números. Eu tenho uma variável idade e na frente eu coloco o número 2. Não pode ser dessa maneira, né? Não pode utilizar caracteres especiais, como, por exemplo, idade, e aí tem um símbolo monetário, né, o cifrão. E-mail, com arroba, exceção, né, aí tem o tio, C cedilha, underline, né? Então, a gente não pode ter em nome de variáveis esses caracteres, tá bom? Também não são permitidos o uso de palavras reservadas à própria sintaxe do programa, né? Ou seja, aqui a gente tem os operadores lógicos, que é o AND, e tem operações como print, para imprimir na tela o resultado aí da execução do programa, né? Quais são esses valores, essas palavras-chave reservadas à própria sintaxe do Python? A gente tem o AND, ES para trabalhar com comparação, del, from, not, global, if, else, e várias outras, né, que nós vamos aprender. Mas em nome de variável a gente não coloca palavras-chave reservadas à codificação, né, à sintaxe do próprio Python. Okay? Dicas para declaração, né, de variáveis, para que você nomeie uma variável. Nomes bem significativos. Exemplo, representar o nome de uma pessoa, né? Então, aqui tem, por exemplo, A, B, C, D. Caso de palavras compostas, juntar as palavras e colocar as iniciais das palavras subsequentes. Tá? Então, juntar o nome da variável, as variáveis compostas, né? Não dando espaço entre elas, né? As operações básicas, nós podemos fazer a partir dos comandos, né? Então, aqui tem os exemplos, a gente praticou alguns naquele material inicial. Operações relacionais, menor, maior, maior, igual, comparação, né? Que aí você utiliza-se do OR e do AND, por exemplo, para comparar uma ou mais expressões. Operações lógicas, onde a gente tem conjunção e disjunção, né? Ou seja, operador e operador ou, e até mesmo
a negação dessa estrutura, que é o NOT. As ordens das operações, que vocês já conhecem, né, que a gente já trabalhou e permanece da mesma forma aqui no Python. A gente tem essa palavra aqui, pandas, né, para justamente dar essa ordem de execução, tudo que tiver dentro dos parênteses, tudo que for exponenciação, depois multiplicação e divisão, né? E aí, por último, a gente tem a precedência aí com adição e subtração, né? Levando em conta que operadores com a mesma precedência são resolvidos da esquerda para a direita, né? Então, tudo que ele encontrar primeiro para a esquerda, ele resolve, e aí ele finaliza com as operações à direita. Aqui a gente tem as operações com as strings, né, que é a concatenação de texto, também, que a gente já viu um exemplo. Ok. Então, basicamente, pessoal, assim, a sintaxe básica, né, que a gente já tinha visto lá em lógica, ela continua com alguns detalhezinhos aqui em Python, né, uma estrutura base é a mesma, como vocês conseguiram identificar nesses exercícios. E aí nós vamos finalizar com esses dois exercícios aqui, né, onde o primeiro exercício ele tem como objetivo identificar a partir de uma informação de entrada, né, o tipo daquele dado, né? Então faça um programa que leia algo pelo teclado e mostre na tela o seu tipo primitivo e todas as informações sobre este dado, né? Então aqui primeiro. Vamos colocar A como recebendo o parâmetro input, né, de leitura. Digite algo. Print, vai escrever na tela, o tipo primitivo desse valor é. E ele mostra o tipo da variável que foi solicitado aqui, né, no caso, o A. Depois, print. Esse dado informado, ele tem espaços ou só tem espaços, né? Então, por exemplo, a pessoa não digita nada e apenas dá o espaço no teclado, né? A variável, que é a A, né? Ponto. Lembra do is, que foi comentado anteriormente, né? Relacionado aos operadores relacionais. Então, is, traduzindo do inglês para o português, né? Ou seja, a variável tem espaço ou contém espaço, por exemplo, is, space, abre e fecha. Depois, outra informação que eu posso pedir para que ele analise, né? Print. É um número, é um dado que possui como característica numérica, vírgula, a variável is numeric. Fecha parênteses aqui no final. Depois, print.
é alfanumérico, ou seja, vai misturar letras e números desse dado? Vírgula, a ponto is alfa numérico. Depois, um outro tipo de comparativo que eu posso fazer com esse dado está em maiúsculo, por exemplo. Variável A, junto, né, ponto. Is upper. Upper vem de letras maiúsculas. Tá? Abre e fecha. Print. Está em minúsculo. Vírgula, depois variável A, que é o objeto, né? Estou comparando o objeto. A is lower. Minúsculo, né? Traduzindo. Essas expressões, pessoal, não tem tradução, né? Igual a gente fazia no Portugal. É no inglês, né? Print. Está capitalizado. O que significa capitalizado? É misturando letras minúsculas mais letras maiúsculas, tá? Então, vírgula, variável A is title. Ok, vamos executar. Botão direito em cima. Run test underline 04, que foi o arquivo que eu salvei. Repetir algo. Vou colocar aqui. Time. Aí ele coloca, de acordo com as perguntas feitas aqui, né, a partir dos comparadores, is space, is numeric, is all, none, is upper, is lower, is title, né? Ele faz essa comparação e indica para você aqui na execução a partir do false ou true, né? Então, o dado que eu coloquei aqui, time, tem espaço? Não, não tem espaço, né? É um número? Falso. É alfanumérico? Mistura letras e números? É falso? Não é. Ele é só do tipo texto, né? String. Está em maiúsculo? Não, não está em maiúsculo, né? False. Em minúsculo? True. Aqui ele trouxe o verdadeiro. Por quê? Porque realmente eu coloquei o dado aqui de entrada, né? Todo ele minúsculo. Está capitalizado, ou seja, misturando letras maiúsculas com letras minúsculas? False, né? Então aqui, ó, vou executar de novo. Vou colocar o T maiúsculo. Aí está capitalizada, vem como opção true, né? Alfanumérico. Alfanumérico ele trouxe true também. Alfanumérico ele tem que trazer false, né? Vamos lá de novo. Será que eu dei espaço? Por isso. Time. Tinha, né? Ok, a não ser que ele entenda essa palavra aqui, time, né?
o time que eu coloquei como sendo uma informação com relação à data e hora, né? Vou colocar aqui outra palavra. Pêssego. Tá, caractere, na verdade é letras e números, mas misturando caracteres especiais, né? Então, esse acento circunflexo aqui ele entendeu. Vamos ver alguma coisa aqui. True está capitalizada, mistura letra maiúscula e minúscula. Vou executar de novo. Vamos ver aqui, dado primitivo. Pêssego. E vou colocar um espaço. Arroba. Ok. Capitalizada true. Só tem espaço, né? Aí, falso, porque não tem só espaço, né? Ok, vamos executar de novo. Vamos colocar espaço, arroba, 1, 2, 3. É porque tem que ter dados informados somente números, né? Somente numéricos, e não tem só números aqui. Alfanumérico. Aqui ele já considerou como falso. Vou voltar aqui. Esse igual arroba 1, 2, 3. Aqui true. Esse igual 1, 2, 3. Minúsculo, alfanumérico, agora ele trouxe como true, então arroba, na verdade, não é caractere especial, né? Arroba, asterisco, alfanumérico é apenas letras e números, tá? Então, que na verdade só é um código, né, para ele identificar e fazer uma comparação a partir do input, o dado que ele digitar e verificar algumas condições. Se são dados que têm espaço. Então, por exemplo, se eu vim aqui executar de novo, colocar só espaço sem digitar nada. Só tem espaço? True. Né? Agora ele trouxe como verdadeiro. Então, só foi para verificar a partir do parâmetro de entrada, né? Onde o usuário tem que digitar alguma informação e a partir dessa informação ele verificar algumas dessas condições e identificar se ele é falso, né? Ou verdadeiro. True ou falso. Ok? False. Ok, e aí finalizando, faça um programa que leia um número inteiro e mostre na tela o seu antecessor e o sucessor. Então, aqui nós vamos ter duas maneiras de fazer. Trabalhando com 3 variáveis, ou seja, n, para fazer a leitura desse número inteiro. O a, onde ele é decrementado, né? Ou seja, retirado menos 1, eu consigo ter o antecessor, representado aqui pela variável com nome a, e o sucessor, na qual a variável vai se chamar S, vai receber o incremento, ou seja, N mais 1, né? O número que foi lido mais 1. Okay? Então, aqui a gente vai ter
o N vai ser o número recebido do tipo inteiro, né? Eu vou ter incremento e decremento, né? Então eu vou ter uma operação aritmética ali, então eu preciso declarar o dado primitivo, o tipo de dado primitivo, input, digite o número. Sendo A, ele vai receber N-1, e S, que vai ser o sucessor, vai receber o N mais 1. Em seguida, o print, analisando o valor. Aí a primeira entrada de máscara, né? Abre e fecha chaves. Seu antecessor é, abre e fecha chaves novamente. E o sucessor é, abre e fecha chaves, fecha parênteses, ou fecha aspas duplas. E aí eu coloco ponto format para que ele exiba de forma sequencial, né? Nos 3 abre e fecha chaves, as seguintes variáveis, N, A e S. Pedir para executar. Digite um número. Analisando o valor 10, seu antecessor é 9 e o seu sucessor é 11. Né? Então aqui ele exibiu os valores de acordo com o parâmetro de entrada aqui informado, né, pelo usuário. Nós podemos reduzir esse código, né, fazendo da seguinte maneira. Declarando aqui no format, né, e aí eu apago essas duas variáveis declaradas aqui em cima, tá? E aqui no format eu declaro que esse n, eu já tenho um n, né? Então eu não preciso ter uma variável a e nem s para trabalhar com antecessor e sucessor. Eu simplesmente implemento, né? Nesse caso, decremento para antecessor e incremento para o sucessor, né? O número que vem depois. O format, ele vai exibir o valor digitado e aqui ele vai fazer o decremento para antecessor, n-1, e aqui naquele espaço do abre e fecha chaves, ele vai incrementar n mais 1. Tá? Então, dessa maneira aqui. Ó. Eu não preciso dessas duas variáveis, né? E aqui eu tenho entre parênteses n menos 1 para antecessor, vírgula, n, tá no entre parênteses, tá? N mais 2, e no final, não me esquecendo de fechar, né? Por duas vezes, o abre parênteses aqui do format e aqui do comando print, ok? Feito isso, eu vou executar. Digite um número. Está assim. Analisando o valor 5, seu antecessor é 4 e o sucessor é 7. Então, da mesma maneira de fazer uma determinada instrução, só que reduzindo linhas de comando, né? Ou seja, eu retirei as duas outras variáveis que foram declaradas aqui em cima e apenas coloquei aqui no format,
né, o decremento, ou seja, a retirada do valor digitado menos 1, e, em seguida, pedir para que ele exibisse mais dois. Na verdade, não é mais 2, né? É mais 1. Tá? Coloquei mais 2, mas é mais 1. Ok? Então, aqui eu simplesmente coloquei de forma direta o decremento e o incremento da variável n, né, que já foi recebida aqui em cima, a partir do parâmetro de leitura, que é o input, né? Vai fazer a leitura desse número digitado e realizar uma determinada operação, que nesse caso é a impressão na tela desses valores. Ok? Se o seu sucessor é 7, é porque eu coloquei ele mais 2, tá? Então, se ele vai pegar o 5 e somar mais 2, tá? Eu corrigi aqui no código, né, conforme vocês perceberam, é n mais 1. Né? Na hora de executar aqui vai dar certo. O número 5. Subindo aqui, ó. Analisando o valor 5, seu antecessor é 4, o sucessor é 6. Tá? Agora está correto a execução do código. Pessoal, alguma dúvida em algum desses exercícios trabalhados na aula de hoje? Dúvida sobre alguma sintaxe do Python, alguma curiosidade, de repente? Os exercícios de hoje já estão lá no Google Sala de Aula, né, conforme comentado. Aqui nós estamos na aula 2, né? Então, aqui, ó, uma nova atividade, né? Postei mais cedo. Tá? Vocês já estão inseridos, ok. Falta uma pessoa entrar ainda, né? Deixa eu ver quem pode estar faltando. Falta o Lair, né? Alex, não tem jeito, né? Quando a gente aprende de fato uma linguagem de programação, ela deriva do inglês, né? Então não tem como mesmo, e assim, não existe uma forma do programa fazer essa tradução, né? Eu acredito que tem as traduções aqui dos menus aqui em cima, né? Então, por exemplo, o file, que é arquivo, né? Edit, que é o edição. Deixa eu ver se até tem como. Ver aqui em file, settings. Que são as configurações do editor, né? Então, por exemplo, aqui eu deixei a letra um pouquinho maior, né? Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de estar enxergando o código. Então, eu vim aqui em editor, né? Vim na opção fonte. Padrão vai estar 13, tá? 13 ou 12. E aí você aumenta para 20, 25, e fica num tamanho bom para poder fazer a leitura, tá? Deixa eu ver aqui. Fonte, plugins. Aqui, languages, vamos ver. Não. Não tem aqui também. Infelizmente, nós não temos aí a versão, pelo menos, do PyCharm para português, tá? Aqui, Advanced. Não tem. Certo, pessoal? Alguma pergunta a priori desses códigos? Aí os desafios, né, pessoal? A gente já fez muitos deles aí, praticamente todos a gente já fez lá em lógica de programação, né, utilizando o Portugal Studio.
Crie um algoritmo que leia um número e mostre o seu dobro, né? Triplo e raiz quadrada. Desenvolva um programa que leia as duas notas de um aluno, calcule e mostre a sua média. Escreva um programa que leia um valor em metros e o exiba convertido em centímetros e milímetros. Né? Então, dá uma pesquisada lá no Google, se você tiver dúvida, como que faz essa conversão? Né? Você recebe um valor em metros e aí depois tem que fazer a conversão desses dados. Né? Se vocês quiserem utilizar esse processo aqui que a gente acabou de finalizar, de utilizar, né? Utilizando a declaração de uma variável só, e a partir do format a gente for implementando operações, se vocês quiserem utilizar esse método, bacana, melhor que reduz, né? Agora, se vocês quiserem criar uma variável para cada situação, né, uma variável que vai receber a soma, vai exibir a média, vai converter em milímetros, centímetros, aí fica a critério, tá? Ou senão você pode utilizar aqui dentro do próprio format, tá? Depois, o quarto, faça um programa que leia um número inteiro qualquer e mostre na tela a sua tabuada, né? A qual ele pertence. 5, a conversão do real para o dólar, nós fizemos aí em lógica, né? E aí você pega um valor em real, converte ele para o dólar, né? E exibe o valor dessa conversão. Então, são 5 desafios para fazer, utilizando a sintaxe, né, que nós já estudamos inicialmente de Python, tá? Ver aqui as mensagens. Alex, tem que colocar o int input para entender que ela variável é do tipo inteiro. Isso, só para trabalhar com quando eu tenho uma operação aritmética no meio ali, quando o usuário informa algum valor, tá? Isso só para operações aritméticas, tá? Celso, estou com dúvida na sintaxe daquele da soma de dois números, que em vez de somar 15 e 25, eles, é exatamente isso, né, que que eu acabei de falar. Quando você não informa esse dado primitivo, né, o tipo de dado primitivo, que é o int, juntamente com o comando input, ele entende que ele está fazendo uma concatenação, né? Aqui, ó. Esse primeiro exercício aqui. Ele entende que ele está fazendo uma concatenação, né? Ou seja, N1 mais N2. O símbolo mais, ele entende uma concatenação caso eu não declare aqui na parte superior que ele é um dado do tipo inteiro, né? Ou seja, eu coloco aqui int, abro parênteses, e aqui no final eu não posso me esquecer de fechar, né? Aí sim, ele vai pegar esse valor digitado, entender que ele é do tipo inteiro e não uma concatenação e realmente fazer a soma. Tá? Então, aqui a gente tem uma declaração antecipada, né, dessa variável quando nós temos uma operação aritmética aqui, que nesse caso é a soma entre dois números. Tá? Não sei se eu consegui responder a dúvida de vocês. Mais alguma pergunta também? Fiquem à vontade. Não, tranquilo por enquanto, pessoal? 10h47 praticamente, agora é um tempinho, né, para vocês tirarem dúvidas comigo no privado e realizar os desafios propostos, tá? Dá uma olhada lá nos algoritmos que vocês já fizeram, em lógica de programação, né? E apenas só faz a adaptação para Python, né? Ok, pessoal, tranquilo? Pessoal, agradeço demais a participação de vocês, né? Muito importante ter essa participação de vocês, né? E gostaria de ter os demais colegas também participando, né? Até entender o porquê não estão participando. Aí a gente tem aula segunda, terça e quarta, né?
E na quinta e na sexta vocês têm aula com o professor Fábio de matemática discreta, tá? Então, até a nossa aula de amanhã. Amanhã a gente vai continuar revendo, praticando exercícios, né? Então, a ideia é praticar, rever os conceitos novamente, praticar 5 exercícios e deixar vocês praticando mais 5 exercícios, tá? E a partir de amanhã a gente já tenta implementar aqueles projetinhos em paralelo, né? Que é fazer os projetinhos com jogos e alguma aplicação para desktop, né? Para a gente trabalhar esses conceitos em aula, tá bom? Do mais, fiquem com Deus. Muito obrigado pela participação de vocês. Como eu crio outro arquivo no Python, você fala nesse PyCharm, né? Nesse PyCharm aqui para criar outro arquivo, você clica com o botão direito do mouse, né? Nessa pasta que foi alocada para você salvar os seus projetos. Botão direito, New, e aí você clica na opção Python File, tá? E aí ele já de imediato ele dá a opção para você colocar o nome do arquivo, aperta Enter, e aí ele cria um arquivo zerado, né? Um arquivo em branco, ok? Pessoal, uma excelente segunda-feira para vocês, tá? Bons estudos, bom trabalho para quem vai continuar o dia, né? E nós nos vemos amanhã, continuando, né, a estudar a linguagem Python. Fiquem com Deus, pessoal.